Lei Complementar 360, artigo 28 a 41, para o Instituto Darcy Ribeiro, em Maricá. Capítulo 5 dos Recursos Humanos. Artigo 28. Os servidores municipais, ocupantes de cargos efetivos e os servidores cedidos por outros órgãos ou entes públicos poderão exercer funções de confiança institucional mediante designação. Parágrafo 1º. Far-se-ão necessários para os efeitos deste artigo, inciso 1, a compatibilidade da função com a formação, habilitação ou experiência do servidor que será investido da função de confiança. Inciso 2, disponibilidade de vagas disponíveis para o exercício da função de confiança, conforme o quantitativo estabelecido no anexo 6 desta lei. Parágrafo 2º. A designação para o exercício de função de confiança será concedida mediante ato do presidente do IDR e a requerimento do responsável pelo órgão ou entidade em que o servidor estiver lotado, cabendo a este fazer constar no requerimento de solicitação a função e as atribuições que serão desempenhadas por ele de forma detalhada, demonstrando o enquadramento destas à descrição da função de confiança pretendida, em conformidade ao que está estabelecido no anexo 6 desta lei. Parágrafo 3º. A portaria que promover o ato de designação do servidor para o desempenho de função de confiança deverá especificar a função e detalhar as atribuições que serão desempenhadas pelo servidor no exercício da função de confiança. Parágrafo 4º. As funções de confiança e seus respectivos quantitativos, símbolos e valores são aqueles fixados no anexo 6º da presente lei. Artigo 29. Para efeito desta lei, função de confiança é a designação de servidor em caráter transitório para atuar nas unidades organizacionais do IDR, exercendo atribuições temporárias de direção, chefia e/ou assessoramento, conforme descrição constante do anexo 6º desta lei. Parágrafo 1º. As funções de confiança serão preenchidas em conformidade com a estrutura dos órgãos, unidades, serviços e projetos institucionais apresentados e aprovados na forma da lei. Parágrafo 2º. O ocupante de função de confiança fará jus à gratificação correspondente constante do anexo 6º desta lei. Parágrafo 3º. É vedada a acumulação remunerada de duas ou mais funções de confiança. Parágrafo 4º. O ocupante da função de confiança prevista nesta lei terá jornada de trabalho flexível não superior à de seu cargo efetivo, que deverá ser acompanhada e controlada pela autoridade a que estiver subordinado o servidor, conforme o ato de designação. Artigo 30. Enquanto permanecerem em função gratificada, os ocupantes de cargos efetivos prosseguirão normalmente em carreira, desde que aprovados em processo de avaliação de desempenho. Artigo 31. Os ocupantes de cargos efetivos em função gratificada estarão sujeitos a requisitos de avaliação de desempenho específicos quando houver. Capítulo 6º. Disposições gerais. Artigo 32. As atividades do IDR obedecerão às normas elaboradas pela diretoria executiva, as quais definirão as atribuições específicas de cada órgão, bem como as relações de subordinação, coordenação e controle necessárias ao funcionamento do Instituto. Artigo 33. O presidente e os demais diretores, dentro das normas básicas e nos limites das suas atribuições, poderão expedir instruções normativas das atividades dos órgãos que dirigem e de seu pessoal.
Artigo 34. São órgãos auxiliares do IDR as coordenadorias especializadas e as assessorias. Parágrafo único. As competências das coordenadorias especializadas e das assessorias serão regulamentadas por ato normativo interno aprovado pela diretoria executiva. Artigo 35. Os valores constantes nos anexos 1 e 4 serão atualizados nos mesmos índices e períodos aplicados aos reajustes gerais dos servidores públicos municipais. Artigo 36. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a estrutura organizacional do IDR. Artigo 37. No prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação desta lei, será criado um plano de cargos e salários e organizado um concurso público visando a criação de uma estrutura profissional para o Instituto. Parágrafo 1º. Ficam criados os cargos em comissão, as funções gratificadas e os cargos efetivos voltados ao exercício de atividades técnicas, técnico-administrativas e de suporte ao Instituto, com descrição específica e atribuições estabelecidas nos anexos 1 a 5 desta lei. Parágrafo 2º. Os cargos efetivos que compõem a estrutura do IDR, as atribuições e os requisitos mínimos para a investidura estão dispostos nos anexos 4 e 5 desta lei. Artigo 38. Os dispositivos desta lei poderão ser regulamentados por decreto. Artigo 39. Ficam preservados todos os atos administrativos de qualquer natureza anteriormente praticados pelos servidores públicos durante a vigência da Lei nº 304, de 4 de dezembro de 2018, e respectivas alterações, tornando-os existentes, válidos e eficazes. Artigo 40. Os percentuais mínimos estabelecidos no artigo 27, parágrafo 1º, serão cumpridos no prazo de, no máximo, 2 anos, a partir da publicação oficial desta lei complementar. Artigo 41. Revoga a Lei Complementar número 304, de 4 de dezembro de 2018.